Bem-vindos a mais um Pergunte ao Professor de Psicologia, aquele programa que você vai lá no meu Instagram, @AlbertoDelisula, me segue, tem que seguir, hein? Manda um direct com sua dúvida ou responde a caixinha de pergunta e vira vídeo. Primeira pergunta: por que as pessoas cometem tantas bobagens no carnaval? Interessante nessa pergunta ter surgido. Bom, existem alguns motivos pelos quais isso acontece, né? O primeiro motivo, eu imagino que seja o álcool. Olha só, o álcool é das drogas que trazem mais problemas sociais. Se a gente pega qualquer lista feita por qualquer instituto sobre drogas que mais causam danos para si e para os outros, com certeza o álcool é a principal delas. E tem alguns motivos para isso, né? Historicamente, o álcool não é considerado droga. Inclusive, é comum a gente ver as campanhas. Campanha anti-drogas e álcool. E o álcool, é claro, que é uma droga psicoativa. O que acontece é o seguinte: a descoberta da fermentação da cerveja foi anterior à fermentação do pão. Inicialmente, o álcool era visto como alimento. E por ser visto como alimento, ele até hoje não é visto como droga. Apesar de que até mesmo livros antigos como a Bíblia alertam sobre os riscos do abuso do álcool, até hoje as pessoas veem o álcool como alimento e não como droga. E no carnaval, as pessoas bebem muito e o álcool aumenta a impulsividade e aumenta a agressividade. São dois elementos que realmente são muito perigosos quando a gente pensa em grandes públicos. Então a pessoa que está alcoolizada vai ter uma tendência de ser mais agressiva, vai ter uma tendência de ser mais promíscua, vai ter uma tendência, inclusive, de fazer sexo sem proteção, pegar doença venérea, enfim. Só que não é só isso não. Existe também o movimento do grupo. Tem um viés cognitivo, que é o viés do pensamento de grupo. Viés cognitivos, se você não me viu ainda falando a respeito, são atalhos que o nosso cérebro vai ter para tomar decisões mais rapidamente, para fazer julgamentos mais rapidamente. Só que, muitas vezes, esses vieses não vão nos dar apenas velocidade, vão fazer a gente cometer erros. E um desses erros é o pensamento de grupo. Quando as pessoas estão no meio de um grupo, elas podem tomar atitudes que elas não tomariam individualmente. Então, por exemplo, tem um grupinho lá no carnaval, levemente alcoolizado. Se um deles lá tem uma pequena vontade de arrumar uma briga, aumentam as chances daquelas pessoas que estão naquele grupo quererem fazer parte da briga, quererem incitar uma briga. Isso é muito curioso porque, às vezes, mesmo alcoolizadas, naquele mesmo ambiente, isolados uns dos outros, talvez essas pessoas não brigassem. Então, o comportamento de manada é um comportamento que acaba sendo favorecido por essas multidões que a gente tem no carnaval. Aí, para as pessoas terem brigas, para as pessoas terem confusão, para as pessoas se arrependerem daquilo que elas fazem, não custa muito. Álcool e comportamento de manada são dois ingredientes bem perigosos para o carnaval. Qual a sua opinião sobre a pirâmide de Maslow? Ela ainda serve para os dias de hoje? Olha só, Maslow foi um dos pais da psicologia humanista. Foi o primeiro a questionar por que não estudamos sobre o amor, por que não estudamos sobre o altruísmo, sobre a solidariedade, por que psicologia é sinônimo de psicopatologia. Então, antes de querer dar uma de inteligentinho, né, e falar mal do Maslow, a gente tem que reconhecer que Maslow mudou a psicologia para sempre. Aí, seguido por Carl Rogers, o imaculado, o não queimado, o que nunca errou, seguido por Carl Rogers, são os pais da chamada psicologia humanista, que mudou para sempre, não só a psicologia, mas a própria medicina e várias profissões da área da saúde. Essa ideia de saúde mental, de prevenção de doenças e transtornos mentais, isso vai surgir com Maslow. Porque Maslow começa a falar o seguinte: peraí, a gente só tem falado de doença na psicologia, mas o ser humano, ele é muito mais que isso. E aí, ele criou a chamada hierarquia das necessidades. E o interessante é que ele colocou aqui na pergunta qual que é a minha opinião sobre a pirâmide de Maslow. Essa pirâmide nunca existiu no livro do Maslow. Na verdade, sempre foi hierarquia de necessidades de Maslow. Só que algum autor colocou como pirâmide só para mostrar a hierarquia. E aí acabou virando pirâmide de Maslow, mas não é pirâmide. Se você pega os originais, não é uma pirâmide. Essa hierarquia de Maslow
vai mostrar que, na verdade, o ser humano, ele inicialmente tem que resolver questões fisiológicas. Ou seja, para eu poder me motivar para qualquer coisa na vida. Eu não posso estar com fome, não posso estar com sede, eu não posso estar com dor, eu não posso estar sofrendo. Ou seja, a base dessas hierarquias, e quando fala base, significa que é fundacional, não é que é básico, certo? A base dessa hierarquia vão ser as necessidades fisiológicas. Só que a gente não quer só comida, como já diziam os grandes filósofos do Titãs. A gente também quer segurança. Não basta a gente saber o que a gente vai comer hoje, a gente quer ter segurança de que não vai passar fome amanhã. E essas duas hierarquias básicas, fisiologia e segurança, são as primeiras que a gente vai ter nas hierarquias de Maslow. Aí depois, segundo Maslow, vão começar a surgir necessidades psicológicas. E a primeira necessidade psicológica que vai surgir é a necessidade de ser validado socialmente, de estar com pessoas que você gosta, de ter interação social. O ser humano é um ser social, né? Então, se ele não estiver interagindo socialmente com as outras pessoas, ele não vai poder realmente se autorrealizar, que é o termo que Maslow usava. Só que acima dessa necessidade de relacionar-se socialmente, vai ter necessidade de autoestima. É me sentir bem comigo mesmo, mesmo na presença de outros. E aí, Maslow vai indicar que essa necessidade de estar com outros, de ser validado socialmente, e essa necessidade que a gente tem de autoestima, são necessidades psicológicas que a gente teria. E depois de tudo isso resolvido, o ser humano poderia realmente se autorrealizar. E a autorrealização seria a gente atingir todo o nosso potencial criativo, desempenho, felicidade e tudo mais. Bom, explicada de forma mega resumida a hierarquia de necessidade de Maslow, vem a pergunta do nosso colega. Ela é científica? Não é não. Na verdade, Maslow criou essa hierarquia de necessidades baseado na sua vivência. Não teve realmente um estudo para identificar esse tipo de coisa. Agora vamos lá. Eu vou te fazer uma provocação. Você é um cientista. Vai ter que criar um experimento para testar isso. Você tem dinheiro, você tem como investir nisso. E que você vai poder descobrir realmente se, sei lá, se, por exemplo, a autoestima está acima da validação social, qual que é o papel da segurança, como que você criaria um delineamento experimental para poder pensar sobre isso. Infelizmente, seria muito complicado. É muito complicado a gente criar um ambiente para poder testar esse tipo de coisa. Porque tudo seria baseado em autorrelato e a própria pessoa poderia ficar confusa em relação a isso. Então, não. A hierarquia de necessidades de Maslow não é científica. Claro que alguns elementos dela são muito intuitivos. Por exemplo, a pessoa que está com fome, que está com dor, está sofrendo, que não está tendo nível fisiológico alcançado, é claro que ela não consegue se motivar para mais nada. É muito óbvio que essa necessidade básica, fisiológica, e também a de segurança, ou seja, de ter comida todo dia, de ter segurança todo dia, de que não vai ser invadido por bandido, de que não vai sofrer violência, esses níveis básicos são intuitivos e, na boa, a gente nem precisava de ter um cientista para perceber isso. Agora, os outros, fica difícil a gente realmente inferir. Agora, uma coisa que eu te digo é que não é o fato de a hierarquia de necessidades de Maslow não ser realmente científica que ela não traz para a gente provocações filosóficas importantes. Inclusive, muita gente pode falar, não, mas Maslow está totalmente desatualizado, a sua hierarquia de necessidades não tem embasamento científico, não tem pesquisa. Tá, beleza, eu concordo que muita coisa é óbvia, mas já percebeu quantas pessoas ao nosso redor que se convenceram de que para elas serem felizes, basta resolver a fisiologia e a segurança? Eu te digo mais, uma das classes mais endividadas do Brasil é a de funcionário público. E infelizmente tem muita gente que está no serviço público em busca de resolver questões fisiológicas de segurança. São pessoas que frequentemente vão ter um laudo psiquiátrico que vai afastá-las do serviço. Ou seja, tem muita gente que está no serviço público e odeia aquilo. E tem dificuldade de lidar com aquele trabalho. E eu não acho que a nossa felicidade tem que estar no trabalho, não. Não acho, não. Mas muitas dessas pessoas não buscam um hobby, não buscam relações pessoais relevantes. Elas estão só naquela ideia de que, para viver,
basta pagar boleto. E não basta pagar boleto. Viver é muito mais do que pagar boleto. Inclusive, esse termo que as pessoas têm, né, de que vida adulta é pagar boleto, não é. Se você acha que vida adulta é só pagar boleto, das duas uma. Ou você está sofrendo com a precarização do trabalho, não está sendo devidamente remunerado, está tendo um subemprego, ou você não entendeu nada sobre a vida. Porque se você tem um salário digno, condição de trabalho digna, e acha que só pagar boleto, que é a atividade da vida adulta, tá precisando de uma reflexão aí, beleza? Agora é claro, né, a pessoa que está sofrendo, está no subemprego, infelizmente, ela está naquele nível básico mesmo. Mas, resumindo, a hierarquia de necessidades de Maslow não é realmente científica não, mas tem a sua importância. Por que até hoje estudamos os filósofos antigos? Qual que é a importância da filosofia no século XXI? Cara, teve um dia que gravaram um react meu em que eu falei que a ciência não é a verdade. Só que a pessoa estava discordando de mim. Ela achava que a ciência realmente acha a verdade. Não. A pessoa que acha que a ciência busca pela verdade está confundindo ciência com metafísica, certo? Na verdade, o método científico quer nos dar previsibilidade. Inclusive, existe o conceito que a gente chama de refutabilidade, em que a gente sabe que algo é científico porque tem um monte de gente querendo refutar aquilo. No momento que saíram as vacinas de Covid, o que mais teve foi cientista querendo mostrar que não funcionava. É assim que a ciência funciona mesmo. No entanto, a ciência não resolve todos os dilemas humanos. E é por isso que a gente tem que estudar os filósofos, e é por isso que é tão importante entender, inclusive, filosofia grega. E eu vou te falar que tem muito filósofo que está bombando aí na contemporaneidade e que, na verdade, está só replicando aquilo que Aristóteles, aquilo que Platão falou, ou até mesmo que os pré-socráticos falaram. E para mostrar a importância da filosofia, eu sempre dou para meus alunos um exemplo que é o da clonagem. Uma pergunta. Suponha que a gente já seja capaz de clonar um ser humano igual o Albieri fez lá no Clone. Lembra do Clone? Imagine que aquilo já é possível de ser feito. Quem me responde se é possível fazer aquilo é a ciência, é o método científico. Agora, a ciência não é capaz de me falar se eu devo fazer isso não. Inclusive, vira e mexe, cientista fala atrocidades por ignorar a ética e a filosofia. Um exemplo foi Richard Dawkins, autor de Deus é um Delírio. Em 2014, ele chegou a afirmar o seguinte: ter um bebê sabendo que ele tem síndrome de Down é imoral. O que ele está fazendo? Ele está querendo justificar o aborto como se fosse uma questão meramente científica. E não é não. Veja que eu nem estou entrando aqui na problematização em relação ao aborto. Porque é uma problematização que deve se iniciar com a pergunta: quando começa a vida humana? Porque célula, o zigoto, é uma vida. Toda célula é uma vida. Para a religião, é naquele embrião que já tem vida humana. Só que o religioso acredita isso porque ele acredita que foi na concepção que veio a alma. Em que momento que a ciência vai poder dizer, olha, agora surgiu uma vida humana? Cara, a ciência não é capaz de responder isso. Ela pode até tentar, né, falando do desenvolvimento do cérebro, desenvolvimento de células cerebrais, mas a ciência não é capaz de falar se o aborto é ético ou não. O que a ciência pode fazer, e a gente deve fazer como sociedade, é colocar que o aborto é uma questão de saúde pública. É uma discussão a ser debatida por profissionais da saúde, pelas mulheres, pela sociedade como um todo. Agora, achar que é uma questão que vai ser fechada pela ciência, não vai. E esse é o erro do Richard Dawkins ao falar que é imoral dar à luz para alguém que tem síndrome de Down. É achar que a ciência é capaz de responder a questões morais. E não é. Quem vai trazer realmente essas respostas, ou melhor, problematizar essas perguntas, criando perguntas mais complicadas ainda, vai ser a ética, vai ser a filosofia. E eu te digo,
Em tempos de polarização política, em tempos de comportamento de manada, em tempos em que redes sociais estão modelando o nosso pensamento, nossas ideias, nossas intenções o tempo todo, a filosofia se tornou ainda mais importante. Próxima pergunta: por que terapia funciona? Vou te falar que tem a resposta curta e é um pouco mais longa. A curta é: não sabemos. A um pouco mais longa é que a gente sabe alguns elementos pelos quais ela funciona. E o primeiro a questionar sobre a eficácia terapêutica de vários métodos em terapia foi Carl Rogers. E ele identificou um negócio muito interessante, que ele chamou de contexto terapêutico. O que era o contexto terapêutico? Contexto terapêutico é um ambiente que tem certas variáveis que vão favorecer as pessoas a terem mudanças positivas na vida. E ele coloca 3 elementos essenciais para o contexto terapêutico. O primeiro é empatia. É conseguir colocar-se no lugar do outro. Segundo elemento, a aceitação positiva e incondicional. É aceitar o outro como ele é, sem fazer julgamento. É compreender que o outro tomou decisões ruins porque, infelizmente, eram as decisões mais disponíveis para ele naquele momento. E além da empatia, além da aceitação positiva e incondicional, congruência do terapeuta e do cliente. O que seria congruência? Congruência é eu ter comportamentos que são totalmente compatíveis com aquilo que eu sou de verdade. Ou seja, tem momentos do nosso dia a dia que a gente vai colocar alguma máscara. A gente vai ter alguma máscara social. Isso vai gerar um pouquinho de incongruência. Quanto mais incongruência, mais perto eu vou estar de doenças mentais, de transtornos mentais, de sofrimento, depressão, ansiedade e tudo mais. Ou seja, o cliente, quando ele está num ambiente em que ele é convidado a se expressar de forma autêntica, ele tem congruência e isso favorece a terapia. Só que Carl Rogers identificou que a congruência não deveria acontecer apenas com o cliente. O terapeuta tem que ser congruente também. O terapeuta tem que se mostrar como alguém de verdade. Já viram que às vezes tem terapeuta que faz cosplay de terapeuta? Ele coloca uma roupinha, fica todo diferente, anda de forma diferente, fala durante a sessão como se ele fosse uma pessoa perfeita que nunca cometeu deslize nenhum. Carl Rogers fala que quando o terapeuta faz isso, ele começa a se afastar de quem ele é de verdade. E o cliente perceberia isso. No momento que o terapeuta busca ter atitudes congruentes, em que ele quer se mostrar como alguém de verdade, como alguém que sofre, como alguém que tem desejos, como alguém que vê desafios na vida, como alguém que já teve uma crise de ansiedade igual a do cliente. No momento que o terapeuta se coloca nessa posição de autenticidade e o cliente também está buscando autenticidade, a gente teria contexto terapêutico. Aí Carl Rogers percebeu esses 3 elementos: empatia, aceitação positiva e incondicional e congruência. E, inclusive, ele se atentou a esses elementos porque começou a perceber que grupos de ajuda, aconselhamento pastoral, ajudavam muitas pessoas. E, em geral, era pela existência disso. Inclusive, Carl Rogers começou a explicar que esses elementos muitas vezes são mais importantes do que qualquer técnica terapêutica. E aí, eu tirei sua dúvida? Se eu não tirei, me segue no Instagram, manda de novo no direct. Agora, se você quiser fazer a pergunta diretamente para mim em tempo real, tem que virar apoiador, né? Clica no link da descrição, participe da nossa campanha do Apoia-se. Aí você vai ter acesso ao nosso grupo secreto, Like a Boss, lá do Telegram, e vai poder conversar diretamente comigo e com a nossa comunidade. Valeu e até a próxima!